Olá, vamos direto ao ponto hoje. A gente está olhando para como as tensões comerciais e as sanções estão mexendo com os fluxos financeiros e energéticos globais. Isso. O material que a gente analisou cobre, né? A pressão sobre o dólar. Exato. E a possibilidade do Brasil ir para títulos em moeda chinesa. Uhum. E tem aquela dinâmica interessante de energia, Japão e Rússia. Pois é. A nossa ideia aqui é conectar esses pontos, sabe? Tentar entender o quadro maior dessas mudanças para o comércio, para as finanças internacionais. Entender as consequências, né? Isso. Preparados? Então, vamos lá, vamos analisar isso. Vamos. Bom, começando com essa ideia de desdolarização. Basicamente, a tendência de países buscando, depender menos do dólar americano. E as análises mostram que ações como congelar ativos russos, as tarifas dos Estados Unidos, tudo isso acendeu um alerta global, né? Com certeza, a gente está falando de um volume enorme, quase 19 trilhões de dólares em ações americanas, 7 trilhões em títulos do governo. E mais 5 trilhões em crédito, tudo na mão de estrangeiros. É muito dinheiro que sente essas turbulências. Muita coisa. E o que chama a atenção é a reação, né? Exato. O Brasil, por exemplo, os documentos sugerem que o país está considerando emitir os Panda Bonds. Que são títulos na moeda chinesa, o renminbi, o RMB. Isso. Isso é uma mudança, assim, bem significativa. Porque o padrão para os emergentes era emitir dívida em dólar, né? Para acessar mais capital. E um ponto-chave que os materiais levantam para essa possível mudança do Brasil é o custo, né? A diferença de juros parece grande. O custo é crucial. A gente leu que o Brasil emitiu títulos em dólar recentemente, pagando 6,73% de juros. Bastante. Bastante. Enquanto os títulos em RMB poderiam custar, sei lá, algo em torno de 2%. Bem menos. Uma diferença enorme. Mas não é só isso, né? O Brasil tem um superávit comercial gigante com a China, coisa de 44 bilhões de dólares. Isso gera muito renminbi entrando no país. Exatamente. Um fluxo natural que facilitaria pagar essa dívida em RMB. E aí soma-se a incerteza das tarifas americanas, sabe? Sobre a capacidade futura de conseguir dólar exportando. Entendi. E aqui a coisa fica mais complexa. As análises falam de uma tensão na própria política americana. Sim. De um lado, essa vontade de fortalecer a indústria local com tarifas, trazer produção de volta, o reshoring. Uhum. Mas, por outro lado, essas mesmas políticas podem acabar enfraquecendo o status global do dólar. Exato. Menos comércio global em dólar. Significa menos demanda pela moeda, lógico. É um dilema e tanto para os formuladores de política lá nos Estados Unidos. Os textos argumentam que é difícil ter tudo ao mesmo tempo. Tarifa alta, moeda de reserva global e juro baixo para a dívida do governo. Alguma coisa tem que ceder, né? Pois é. E isso se encaixa num cenário maior. Se a China conseguir, como alguns lá fora querem, reequilibrar a economia para mais consumo interno, estimular o crescimento... Algo que a inflação baixa deles permitiria agora. Exato. Isso poderia aumentar a procura por ativos chineses, sabe? Competindo com os títulos do Tesouro americano. Justo agora que o déficit dos Estados Unidos está bem alto. Faz sentido. Bom, mudando um pouquinho a chave. Vamos para as sanções na energia russa. A União Europeia está planejando apertar mais, né? Reduzir teto de preço do petróleo, banir uso de gasodutos. Mas um dos artigos que a gente viu traz um exemplo que, vai na contramão disso. Sim, o caso do Japão é bem ilustrativo. As fontes mostram que, apesar das sanções, de ser aliado do G7 e tudo mais... Sim. Um refinador japonês voltou a comprar petróleo russo, recentemente, depois de 2 anos parado. Sério? E a análise diz o quê? Pragmatismo? Puro pragmatismo econômico. O Japão depende demais de energia importada. Mais de 90% para o petróleo. Nossa. E está enfrentando dificuldade nas exportações, em parte por causa das tarifas americanas sobre o aço deles. Entendi. Então, para competir globalmente, principalmente com a China, precisa cortar custo de produção. E a energia russa mais barata virou uma opção viável. Até porque tem aquela isenção específica dos Estados Unidos para essa compra, né? Ah, tem isso também, certo. Correto. E isso levanta uma questão importante, que os materiais destacam. Qual a real efetividade das sanções quando elas batem de frente com a necessidade econômica básica de um país? Mostra que o interesse nacional pode acabar falando mais alto, né? Mesmo entre aliados. Exatamente. No cenário atual, parece que sim.
Então, o que a gente tira disso tudo? A gente percebe um cenário global bem Em movimento. Uhum. O Brasil olhando alternativas ao dólar com os pandabondes. Os Estados Unidos com esse dilema interno entre proteger a indústria e manter o status do dólar. E aliados como o Japão, sendo pragmáticos, colocando a economia talvez acima do alinhamento total nas sanções. São sinais, né? De um mundo financeiro, comercial, que pode estar ficando mais multipolar. É uma possibilidade real. E fica uma reflexão final, né? Baseada nisso que a gente discutiu. Diante dessas pressões, déficit americano alto, desafios externos para o dólar, aliados buscando soluções econômicas fora do script tradicional. Sim. Será que aquela coesão que a gente via no G7 para impor sanções é tão sólida assim? Ou, quem sabe, a onipresença do dólar no comércio emergente pode diminuir mais rápido do que muita gente imagina? Boas perguntas. São questionamentos que essas dinâmicas, convidam a gente a fazer, né? Para onde as coisas estão indo.